Agora teremos a oportunidade de conhecer cases de comunicação que evidenciam a relação do oceano com diferentes temas. Vou ficar daqui mesmo. Só esse aqui pra frente. Só esse? Só. Tá. Bom, boa tarde. Eu vou mudar um pouco o foco visto até agora, porque meu nome é Jana Del Fávero e eu sou uma cientista. Talvez eu não seja o homem branco, já de idade, vestindo um jaleco, esse perfil que é comumente desenhado pela maioria das crianças e jovens. E também não sou uma cientista famosa, né? Vencedora de 2 prêmios Nobel, como a Marie Curie. Sou uma pessoa comum, diria assim, bióloga de formação, mestre e doutora em oceanografia. Há mais de 10 anos, inclusive agora como pós-doutoranda do INPE, que eu vivo de bolsas de pesquisas pagas pelo governo, que me permitem, única e exclusivamente, a fazer ciência. E, dadas as atuais circunstâncias, eu e acho que vários colegas aqui, nós não sabemos até quando que a gente vai ter essas bolsas de pesquisa. Mas, justamente por ser cientista, que eu vejo ciência em tudo. Eu vejo ciência por trás de cada um dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU. Vejo ciência por trás dos dados que serviram de alarme para que a ONU declarasse 2021 a 2030 como a década dos oceanos, da mesma forma que eu sei que, através da ciência, que conseguiremos medidas para preservar os oceanos e para manejar sustentavelmente os seus recursos naturais. E eu não sou a única que enxergo a importância da ciência e que vejo a mesma como a solução de muitos dos nossos problemas. Uma pesquisa realizada neste ano com jovens brasileiros de 15 a 24 anos mostrou que a maioria desses jovens manifesta interesse por ciência e tecnologia, interesse maior que o por esportes. Estes mesmos jovens manifestaram apoio e confiança na ciência e defenderam que se deve investir no setor. Agora, é curioso que, segundo esse mesmo estudo, mais da metade dos entrevistados acharam provável ou muito provável que os cientistas não tenham um casamento feliz. Meu marido deve estar me escutando online, eu acho que a gente é feliz. Que a gente tem poucos amigos e que a gente evita a vida social. Entretanto, e tem ainda, né, que a gente é não muito atraente e esquisito. Entretanto, a maioria dos jovens acredita que os cientistas estão, sim, entre as fontes mais confiáveis de informação, possuem uma imagem positiva da figura do cientista e consideram atrativa a carreira científica, mesmo cientes de que ela não seja de fácil alcance. Porém, quando as perguntas foram se aprofundando, a realidade mostrada foi outra. Apenas 12% dos entrevistados, incluindo estudantes de curso superior, souberam citar alguma instituição que se dedique a fazer pesquisa científica no Brasil, sendo a USP, o Instituto Butantan e a Fiocruz as mais citadas. Somente 5% souberam dizer o nome de algum cientista brasileiro. Os cientistas comumente lembrados foram o astronauta, né, Marcos Pontes, o inventor aviador Santos Dumont e o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Nenhuma mulher entrou na lista como uma das cientistas mais lembradas. E 2 desses nomes citados já são falecidos. E ainda piora. Quando mergulhamos nas ciências do mar, o nível de desconhecimento é ainda maior.
Os oceanos abrangem 71% do globo terrestre, mas estima-se que conhecemos ou já exploramos menos de 5% do mesmo. Nenhum cientista do mar foi lembrado naquela pesquisa com jovens. E o gasto nacional médio de pesquisas oceanográficas varia de apenas 0,04% a 4% do total investido em pesquisa e desenvolvimento. Assim, cansadas de não serem vistas como cientistas e de responder pergunta do tipo: oceano o quê? Por que você estuda isso? Você não está cansada de só estudar? Quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? Um grupo de amigas, na época alunas e ex-alunas do Instituto Oceanográfico da USP, decidiram se unir e criaram, em 2015, o blog de divulgação científica Bate-Papo com Netuno. A ideia principal do nosso blog está muito bem representada no nosso logo. No lado esquerdo, representamos Netuno, o deus dos mares na literatura, na mitologia romana. Ele está sentado no divã, como que pedindo ajuda para a resolução dos inúmeros problemas enfrentados em seu reino oceanográfico. A figura da sereia, à direita, representa nós, todas as analistas dos oceanos, biólogas, físicas, químicas, oceanógrafas, ou apenas ativistas e curiosas, em nossa incessante busca em compreender os mistérios do reino de Netuno e, quem sabe, até solucionar algum desses problemas. Hoje, o nosso blog está dividido em 4 seções: Ciências do Mar, Mulheres na Ciência, Vida de Cientista e Descomplicando Netuno. Na seção Ciências do Mar, falamos sobre ciências no ambiente marinho de forma simples e descontraída. Nessa seção são encontradas curiosidades, fatos interessantes, divertidos ou preocupantes sobre ciências do mar. Divulgamos o que se tem feito em oceanografia no Brasil e no mundo. Na seção Mulheres na Ciência, contamos um pouco da trajetória acadêmica de cientistas mulheres, comentando sobre o despertar das ciências em suas vidas, as dificuldades enfrentadas e os pontos altos da carreira científica. Aqui também discutimos questões de gênero na academia, porque eles existem. Na seção Vida de Cientista, contamos fatos e reflexões sobre a carreira científica nas ciências marinhas. Falamos das aventuras, como embarcar em um submersível, ou ficar meses trabalhando em ilhas remotas, mas também dos problemas enfrentados por quem escolhe passar a vida pesquisando os oceanos, como o crescente número de alunos de pós-graduação com a saúde mental comprometida. Por fim, na seção Descomplicando Netuno, são encontradas definições de alguns conceitos importantes na oceanografia, como um glossário dos mares. Atualmente, nós somos em 18 mulheres, entre recém-professoras, pós-doutorandas, alunas de pós-graduação e de graduação, distribuídas em diversos estados brasileiros e no exterior, que trabalham voluntariamente para a manutenção e crescimento das nossas ideias. Ao longo desses 4 anos, nós já publicamos mais de 250 textos inéditos na nossa página, mas não nos prendemos unicamente ao computador. Para inspirarmos mais jovens e levarmos nossas mensagens a um número maior de pessoas, participamos e organizamos diversas ações para a popularização das ciências do mar e discussão sobre mulheres na ciência, como, por exemplo, a participação na mesa de debate sobre a presença e contribuição de mulheres para o avanço na ciência do Brasil, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da USP, ou a colaboração no evento Mergulho na Ciência, que visou incentivar meninas do ensino fundamental nas ciências. Teve também o Ignite Girls Camp, que levamos ciências do mar e cientistas para a Avenida Paulista, em São Paulo. E
também a cobertura no Festival Mulheres do Mundo, realizado aqui no museu, em parceria com o British Council. Em várias dessas fotos, é possível notar alguns cartazes azuis. Esses são os nossos cartazes de jovens pesquisadoras, que já expomos em diversas ocasiões. Eles contêm informações sobre as editoras e as convidadas que já contaram sobre alguma experiência durante a sua pesquisa. Com isso, levamos exemplos e histórias reais aos jovens, para que eles parem de vislumbrar o cientista apenas como um ser inatingível, fora de sua realidade. Para finalizar, gostaria de lembrar que, assim como nos oceanos, todas as nossas atitudes e ações estão conectadas. É preciso conhecer para preservar. Para que haja conhecimento, é preciso pesquisar. Para pesquisar, é necessário incentivo e a valorização. O incentivo e a valorização só existirão se houver a comunicação, que disseminará todo o conhecimento gerado. Assim sendo, eu convido a todos a disseminar o conhecimento e a mergulharem conosco no nosso bate-papo com Netuno, que está sempre aberto a parcerias e colaborações. Obrigada. Não vou falar no microfone. Alô? Boa tarde, gente. É uma honra estar aqui participando desse evento. Muito obrigado pelo convite. Eu estou filmando o fundo do mar do Rio de Janeiro há 20 anos. Um trabalho que eu comecei meio parte do meu tempo. Eu sou biólogo marinho formado na UFRJ, mas não estava trabalhando com biologia marinha. Estava trabalhando nos jornais aqui do Rio, fiquei 6 anos no Globo como subeditor de fotografia e, paralelamente, eu vinha filmando o fundo do mar, em Copacabana e Ipanema. Essas imagens que vocês estão vendo são do meu último filme, o Bahia Urbana. Eu fiquei 2 anos mergulhando aqui na Baía de Guanabara para mostrar para as pessoas, né, que a Bahia ainda está viva. Né, que foram muitas matérias nas vésperas da Olimpíada, falando que a Baía de Guanabara estava morta, ela estava sepultada, e aquilo não estava surtindo efeito nas pessoas, aquele efeito desejado das pessoas se mobilizarem para salvar a Baía de Guanabara. E eu achei que as pessoas têm que saber, né, que a Baía está viva, né, só mesmo conhecendo para preservar. A gente já falou isso várias vezes hoje aqui. E eu comecei a mergulhar na Baía de Guanabara e cada mergulho que eu fazia, eu ficava surpreso. Via moreia amarela, moreia verde, tartaruga, até o dia que eu vim mergulhar aqui do lado do Museu da Manhã, num domingo à noite, 10 horas da noite, eu parei meu carro no estacionamento das barcas, larguei meu equipamento numa basezinha de pesca que tem ali na Praça 15, e voltei, mergulhei e filmei uma aglomeração de raias borboleta, com mais de quase 100 raias. Foram as imagens mais legais que eu fiz nesse filme. Mas, enfim, o meu objetivo, né, com esse trabalho, desde o primeiro filme, que chama Mar Urbano, quando eu filmei Copacabana e Ipanema, foi usar a grande mídia para passar a mensagem, né, que o oceano está doente, né, e que a vida do homem no planeta depende do oceano saudável. Não existe uma forma de vida no planeta hoje que sobreviva sem o oceano. E no primeiro filme, o Mar Urbano, que eu lancei em 2015, essa mensagem foi muito bem divulgada na mídia. As pessoas ficaram sabendo disso, elas ficaram sabendo que o mar estava vivo e que a gente precisa, né, conhecer para preservar. E aí eu lancei o filme, veio as Olimpíadas, eu falei, vou fazer a mesma coisa com a Baía de Guanabara, eu vou mostrar que ela está viva. E a Paulina sabe, tem um jargão do jornalismo, né, que diz, quando o homem morde o cachorro, vira uma notícia de jornal. Eu sabia que eu tinha um trunfo, né, assim, poxa, o mundo inteiro está falando que ela está morta, eu vou falar que ela está viva. E isso teve uma penetração de mídia muito grande. Eu entrevistei vários cientistas, fiz um trabalho
divulgando esses laboratórios, do NEMA, com o professor Mário Soares, do MACUA, da UERJ, enfim. Falei sobre a acidificação oceânica, usando a Baía de Guanabara como exemplo. O Pedro Luiz, compositor, compôs um reggae para mim sobre a acidificação oceânica. E eu tive a honra de estrear esse filme na Conferência do Oceano, na ONU, em 2017. Lá estava todo mundo ainda pensando como é que a gente vai atuar contra a acidificação oceânica, né? E eu brinquei, já estou trazendo a solução. A gente está traduzindo isso em música, em poema, né? Para a massa da população entender essa linguagem científica, né? E com isso, né? Com esses 2 filmes, o ano passado, eu fui participar do edital, eu tive que contratar uma agência de comunicação para ver o quanto que eu tinha conseguido de retorno de mídia, né? E quantificar e medir, e eles me mandaram um relatório, eu consegui 2 horas e 30 minutos de noticiário de televisão, 1.700 centímetros de coluna de matéria escrita, e de valor, né, assim, eles valoraram isso, foram 12 milhões de reais em retorno de mídia espontânea. E eu fiquei pensando, né, poxa, eu sozinho fui lá e mergulhei, não tive ajuda de embarcação nenhuma, não tem glamour nenhum por trás. Isso aqui foi do lado do Museu da Manhã, bem pertinho daqui. Eu fiz 42 mergulhos noturnos da Baía de Guanabara, mergulhando sozinho, sem apoio de ninguém, sem barquinho. Me arrisquei muito, né? E minha filha nasceu no meio das filmagens, exatamente no meio, a Nina, minha primeira filha, né? Eu sou casado, fui casado 2 vezes, né? Esse é o 3º casamento. E eu tinha hora que eu não entendia, falei, pô, por que eu estou me arriscando tanto? Eu entrei dentro da ponte Rio-Niterói, mergulhei por dentro dos pilares da ponte Rio-Niterói. Alô, alô? Não estava entendendo muito por que eu estava me arriscando tanto, né? Cada mergulho que eu fazia, eu falava para minha esposa grávida ainda, ó, Janice, se eu não voltar até amanhã de manhã, você avisa o corpo de bombeiro que eu posso parar em Niterói, ou eu posso parar na Boca da Barra, mas em algum lugar eu vou chegar vivo. Aí ela ficava, pô, mega preocupada, né? Grávida, quase parindo a Nina. Mas, enfim. E num desses mergulhos aqui, na ponta do Pão de Açúcar, na Urca, eu quis ver o tamanho da escuridão. Andava mergulhando sozinho, descia 12 metros e apaguei as luzes. E quando eu apaguei as luzes, a minha mão desapareceu na minha frente. E eu fiquei pensando naquilo muito tempo, né? Deve ser assim quando a gente morre, né? Eu sei que eu estou vivo, mas eu já não vejo mais o meu corpo. E eu refleti sobre isso profundamente, assim, que essa é a crise de materialismo que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, né? Um mundo que é cada vez melhor e pior ao mesmo tempo, né? Um mundo onde a gente perdeu a conexão com o outro, um mundo onde a gente perdeu a conexão com a natureza. E esse filme na Baía de Guanabara foi uma volta, né? Eu me reconectei comigo mesmo. E nisso a minha filha nasceu e eu entendi, né? Eu não estava me arriscando para salvar a Baía de Guanabara. Eu estava me arriscando para salvar o futuro da minha filha. E aí tudo se justificou, né? Porque hoje, quando a gente fala de acidificação oceânica, de aquecimento global, a gente está falando de uma guerra que a gente está vivendo, uma guerra invisível que está no ar, uma guerra invisível que está aquecendo o oceano, acidificando o oceano, uma guerra invisível que é contra a ignorância que está prevalecendo no mundo hoje, né? E aí eu acho assim que quando a gente vive uma guerra, né, eu acho que todos os esforços são justificáveis, né? Até mesmo o fato de eu não estar aqui com vocês hoje. Se eu tivesse passado desse plano para um outro, eu passava feliz. Eu passaria sabendo que eu vim cumprir a minha missão nesse mundo. E aí é uma questão também da gente entender, né, da importância que tem a gente ter um propósito de vida. Porque a vida tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós nasce com uma missão para ser cumprida aqui nesse planeta. E, às vezes, dar esse passo, né, esse passo na direção dessa missão que a gente tem que cumprir, é muito difícil a gente abrir mão. Quando eu comecei as filmagens, antes de conseguir o patrocínio para fazer o filme, eu me desfiz das filmadoras que eu usava para filmar casamento. Eu vendi 3 filmadoras, torrei o dinheiro para comprar umas luzes de filmagem e desse caminho não tem mais volta. É daqui para frente. Eu não conseguia ver bem essa estrada. Eu dava um passo sem saber se esse passo ia ser firme, né? Mas é muito interessante quando a gente encontra um propósito de vida
parece que a vida começa a conspirar ao nosso favor. E eu digo para vocês, durante essas filmagens, né, aconteceram coisas que a ciência não consegue explicar. Uma das imagens principais do filme, que eu filmei uma bióloga que trabalha com cavalos marinhos, eles se reproduziram em cativeiro, ela foi soltar os filhotinhos na Baía de Guanabara, e eu fui começar a fazer um mergulho com um tanque de ar, com 20% só de ar. Eu falei, poxa, tudo que eu queria na vida era um tanque de ar cheio para fazer esse mergulho. Eu olho para frente, eu vejo um conhecido meu carregando 2 tanques de ar cheios, né? Falei, cheguei, dei meu tanque vazio para ele, falei, pô, me dá um tanque cheio. Foi enviado de Deus, né, para eu fazer essa filmagem. Estava fazendo uma outra filmagem, precisava de uma teleobjetiva, dessas que se usa para fotografar futebol, dessas brancas, que o cara fica no escanteio, custa $10 mil, né? Eu precisava fazer só um plano, muito dinheiro para gastar numa lente. Pô, tudo que eu queria no mundo era usar essa lente para fazer um plano. Eu estou filmando a praia cheia no calçadão de Ipanema. Chega um cara no mesmo banco que eu estava e puxa essa lente da bolsa. Eu falei, caraca. Mas esse é o tipo de coisa que só acontece quando a gente tem a coragem de dar esse passo na direção do nosso sonho. E eu acho que hoje, mais do que nunca, né, diante de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente sabe, não fazer nada, às vezes a gente acumula um karma negativo, pior do que se a gente estivesse fazendo alguma coisa muito errada. Então, eu acho que a maior mensagem que eu tenho para passar aqui para vocês hoje, né, essa mensagem da gente ter a determinação de fazer alguma coisa e se eu não tivesse feito esse filme, né, eu fico pensando assim, né, se eu tivesse continuado com meus casamentos, ganhando meu dinheirinho, né, mas eu decidi fazer isso. Isso gerou uma campanha, né, cadê Maria Paula? Gerou uma campanha do bem pela Baía de Guanabara, que eu medi, né, essa campanha custou R$12 milhões, né? Esse dinheiro não veio para o meu bolso, ele foi para o meio ambiente, foi uma campanha pró-Baía de Guanabara. Aí eu fico pensando, né, nos sonhos de cada um de vocês aqui, que vocês não estão realizando, né? No propósito que a natureza escolheu para cada um de vocês aqui hoje, né? Que vocês não estão realizando. Como é que a gente quantifica isso? Cadê a Paula Saldanha? Está aí ainda? O que seria desse mundo se a Paula Saldanha tivesse escutado um tio lá no passado que falou para ela fazer direito porque dava mais dinheiro e ela não tivesse feito expedições, não tivesse feito 800 documentários? Esse é o propósito da vida. Só na série Expedições, né? Então, você acha que não pode ter nada mais triste, né, para uma pessoa do que ela vir para esse mundo e não cumprir a missão dela, que ela veio para cumprir, né? E quando a gente fala hoje em soluções baseadas na natureza, né, que está em voga, acho que tudo está sendo discutido nesses termos hoje, né? Eu acho que a maior solução para a humanidade que a gente pode ter baseada na natureza, né, é a gente ter a coragem de cumprir o propósito que a vida escolheu para a gente, né? E esse propósito hoje de vida, ele não pode estar afastado do tema mudanças climáticas. Se você faz alguma coisa hoje e a sua vida não tem nada ligado com o social e o ambiental, você tem que dar um jeito de alguma maneira, estar participando disso, porque a espada das mudanças climáticas estão sobre a cabeça da humanidade hoje, né? Minha filha, quando estava ainda na barriga da Janice, minha esposa, eu topei com o Mário Soares, ele acabou de chegar de uma conferência do clima, não sei aonde, e ele falou para mim, Ricardo, você sabe quando a sua filha nascer, quando ela for idosa, ela vai ser população de risco por conta das mudanças climáticas. Aquilo também ficou na minha cabeça há muito tempo, né? O que eu estou deixando para minha filha, né? Eu estou deixando um apartamento, ela não vai querer saber disso, ela vai querer saber de um planeta para continuar existindo, né? Então, eu acho que hoje a gente tem, por obrigação, uma obrigação cívica, né? Tentar se conhecer, tentar saber por que a gente veio aqui. E, de alguma maneira, né, não deixar para amanhã, não acreditar muito também que a gente tem 10 anos para resolver esse problema, porque tem muito tempo que eu escuto que tem 10 anos, se a gente não fizer nada, já tem pelo menos uns 10 que eu escuto que a gente tem 10 anos. Né? Mas a gente sabe hoje, muito bem, o tanto de coisa ruim que pode acontecer em um ano. Então, a gente não tem 10 anos. A gente tem que fazer alguma coisa, mas é no dia de hoje. E é botando em prática esse sonho,
esse caminho que a vida escolheu para cada um de vocês aqui. Obrigado, gente. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, assistindo todo esse evento. Eu acredito que não só para mim, Mariana, mas para todos que estão aqui presentes, ficou muito evidente o quanto que a atração humana pelos oceanos sempre foi muito marcante ao longo da história e continua sendo até hoje. Muitas pessoas têm uma ligação forte com o mar, seja cultural, seja econômica, de lazer, de inspiração. Mas o quanto que essas mesmas pessoas conseguem ter a dimensão da real importância dos oceanos na nossa vida, esteja perto ou longe do litoral, e dos impactos que nossas atividades diárias vêm afetando o equilíbrio dos oceanos. Nós enxergamos os oceanos como algo inatingível devido à sua vastidão, mas cada vez mais as consequências do mau uso dos seus recursos estão presentes no nosso dia a dia. E como passar essa informação de uma forma efetiva? Eu, por exemplo, resolvi fazer a oceanografia realmente por amor aos oceanos. Eu queria entender as ondas, as correntes, o vento, entender a relação da lua com a maré. E acabei descobrindo um mundo extremamente vasto das ciências marinhas. Ao longo dos últimos 11 anos que dediquei à oceanografia, além de estudar uma infinidade de processos, eu descobri o quanto que o oceano é fundamental na nossa vida. A formação em oceanografia, ela muda a nossa visão de mundo, trazendo um olhar conectivo dos diferentes processos que acontecem de forma integrada no ambiente. A peculiaridade desse olhar, ela é fundamental para a gente conseguir compreender o quanto os oceanos são importantes na nossa vida e no equilíbrio do planeta. Por isso, precisamos cada vez mais extrapolar o muro das universidades e estar mais presentes na sociedade. Embora a comunicação vinha sendo a minha principal atividade nos últimos tempos, a minha formação é acadêmica. Como disse a Jana, eu sou cientista. Sou oceanógrafa, com mestrado em oceanografia física, ambos pela Universidade Federal da Bahia, minha segunda casa. E estar aqui falando com vocês é um grande desafio para mim. Só que, ao mesmo tempo, é um incentivo para que esse caminho seja um lugar comum. A lacuna entre o conhecimento acadêmico e a informação que chega de forma efetiva na sociedade sempre foi algo que me incomodou muito. Informações importantes que ajudam as pessoas a participar de forma crítica na gestão dos oceanos e de seus recursos, como a importância das áreas de proteção marinha ou de políticas públicas para mitigar os impactos da crise climática, ou de estudos oceanográficos em obras de infraestrutura costeira. Essas informações precisam estar disponíveis e com fácil acesso para as pessoas. Por me sentir corresponsável, enquanto acadêmica, por essa falta de informação acessível sobre os oceanos e pelo distanciamento entre a academia e a sociedade, eu resolvi tentar fazer alguma coisa para contribuir para mudar essa realidade. Eu queria aproximar a academia da sociedade, mas, principalmente, eu queria aproximar as pessoas e o oceano. E foi assim que criei, em 2016, o projeto Oceano para Leigos, com o objetivo de aproximar pessoas e oceano, popularizando as ciências marinhas, em busca também de valorizar o conhecimento científico e o conhecimento tradicional marinho. Para isso, utilizo principalmente as mídias sociais, com foco no Instagram, para compartilhar conhecimentos essenciais sobre os oceanos, de forma simples e leve,
mas sem perder sua exatidão científica. Ainda existe muito a ser feito nesse caminho, mas a boa notícia é que vem dado certo. Existem muitas pessoas interessadas nos oceanos. Desde o início do projeto, ele sempre foi muito bem recebido. Opa! Qualquer lado, ele vai para frente? Eu apertei todas as partes do botão e ele só continuou. Volta, mais. Pode voltar tudo isso. Tá vindo para frente de novo. Ok, obrigada, tchau. Bom, vou continuar. Desde o início, o projeto foi muito bem recebido, tendo um rápido crescimento em pouco tempo. Atualmente, o Instagram do Oceano para Leigos conta com 15 mil seguidores. E agora eu queria o mapinha da apresentação. Vai conseguir? Ele vai passar para você. Tá, certo. Obrigada. Bom, esses seguidores, eles vêm de diversas partes do Brasil e do mundo. Tanto do interior como do litoral. Daqui a pouco, quando aparecer o mapa, se puder voltar mais, tem, assim, as cidades onde a gente tem pelo menos 40 seguidores, que dá para ver que, embora tenha uma concentração maior no litoral, eles também estão espalhados, olha o mapa, no interior. E fora do Brasil também temos seguidores, principalmente concentrados em Portugal. Por que será? O perfil dos nossos seguidores são bem equilibrados entre homens e mulheres, sendo que essa predomínio varia ao longo do tempo. Às vezes é mulher que está um pouquinho mais, às vezes é homem que está um pouquinho mais. E com a faixa etária entre 20 e 45 anos. Além de todos esses seguidores e do alcance, recebemos também muitas mensagens de apoio e de incentivo que realmente alimentam a motivação de continuar trazendo o oceano para o dia a dia das pessoas. Entendemos que diferentes formatos de comunicação, com públicos, abordagens, linguagens diferentes, como trouxe a Jana, como trouxe o Ricardo, como faz o próprio Cultura Oceânica, levando para as escolas e tantos outros, são fundamentais para levar o conhecimento aos diversos setores da sociedade. A proposta do Oceano para Leigos é trazer o oceano para o dia a dia das pessoas, utilizando a conexão e a curiosidade que elas já têm com o mar. Para além da seriedade e dedicação com que o trabalho é feito, acredito que o nosso diferencial é trazer a importância dos oceanos de forma leve e bonita, desmistificando o seu funcionamento, trazendo curiosidades, ao mesmo tempo que alertamos para ameaças ao seu equilíbrio. Dessa forma, conseguimos incentivar a aproximação das pessoas com o mar, fortalecer esse vínculo, essa conexão, ao mesmo tempo que aumentamos a consciência crítica e o engajamento. Atualmente, utilizamos essa linguagem principalmente no Instagram. Eu trouxe esse exemplo. A gente utiliza textos curtos e infográficos para passar essas mensagens, que são ótimas ferramentas de comunicação. E, inclusive, temos uma chamada aberta de divulgação de artigos científicos, e todo mundo daqui que fizer ciências marinhas está convidado a participar. Eu trouxe para exemplificar... Pode voltar por favor? Eu trouxe para exemplificar um dos conteúdos que a gente publicou recentemente, que muitas das coisas são inspiradas no conteúdo do Ocean Literacy, que foi traduzido para o português agora como Cultura Oceânica e vai ser lançado oficialmente dia 5 e 6 em Santos. E esse material é muito incrível, trazendo os princípios essenciais para serem conhecidos sobre os oceanos. Pode passar.
Mas também falamos um pouco sobre que não deu muito certo esse nosso sistema linear de economia e também... Pode passar. 10 razões para celebrar os oceanos. Esse foi em comemoração ao Dia dos Oceanos e ficou bem bonito, falando basicamente dos serviços ecossistêmicos que eles nos trazem, né? Mas também pode passar. Utilidades públicas de perigo, como corrente de retorno, que também são coisas muito importantes, que aproximam as pessoas das informações sobre os oceanos. Pode passar. E explicando um pouco sobre o mistério das marés, que é um assunto tão incrível e interessante. Além disso, as coisas não param por aí, né? Nos próximos meses, vamos começar a trabalhar com vídeos e infográficos, vídeos e podcasts, usando a mesma linguagem simples e leve que utilizamos nos textos curtos e infográficos, mas utilizando esses outros formatos de comunicação na tentativa de ter um maior alcance e interação com o público. Além disso, junto com Naila Patrizzi, que é bióloga e doutoranda em áreas de proteção ambiental marinha, né, áreas de preservação marinha, estamos construindo uma proposta de projeto de uma série de vídeos para televisão, buscando aproximar as pessoas das unidades de conservação marinha, né, mostrando a importância e todos os serviços que elas nos oferecem, seja local ou globalmente. A proposta é utilizar uma roupagem de esportes aquáticos e lifestyle marinho para alcançar pessoas que já têm uma conexão com o mar e, através disso, inserir informações relevantes e transformadoras para incentivar essa participação crítica na gestão dos oceanos e dos seus recursos e modificar comportamentos que possam ser espalhados para os outros setores da sociedade. Por fim, todas essas atividades servem para reforçar nossa ideia de que utilizar a conexão que as pessoas já têm com o mar para passar informação que ajude na sua preservação. Acredito que é através dessa conexão que as pessoas têm com o mar e da popularização do conhecimento que vamos conseguir aumentar o engajamento e a consciência crítica de uma participação mais efetiva na gestão dos oceanos e de seus recursos. Porque proteger os oceanos começa em terra. Obrigada. E pode passar. A natureza criou o largo oceano azul, horas magiando campinas extensas, horas frondosas matas. E a Baía de Guanabara, todo o céu retrata, rótulos arco-íris marulhosos e brandos. Vem trabalhando com mutirões, com crianças de escolas, e essas crianças, de um modo muito positivo, contribuem, porque elas ajudam a gente a reflorestar, a gente mostra para eles o trabalho que foi feito pela gente no decorrer do tempo, elas ficam maravilhadas e hoje elas conhecem uma área onde ainda está degradada. Quando elas saem da floresta e entram numa área, o impacto é muito grande para elas. Elas veem o caranguejo, mas não veem um verde, veem aquele deserto. Futuramente elas chegar aqui amanhã ou depois, ver o trabalho que ela ajudou a construir. O futuro que eu vejo é
toda essa área de mangue reflorestada, a fauna e flora de volta e, assim, as pessoas chegarem aqui e reconhecer o trabalho nosso. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite de participar desse memorável evento. Para mim é uma honra. E quando eu fui convidada para trazer esse trabalho que produzi no audiovisual, eu perguntei, bem, eu da área do direito, produzindo um audiovisual, o que esperam de mim? Você vai lá contar a sua experiência como promotora de justiça e hoje procuradora atuante na defesa do meio ambiente. A minha conexão com o meio ambiente sempre foi muito forte. E daí as coisas caminham quando a gente tem um desejo muito grande de fazer algo que não seja apenas olhar para o nosso umbigo. E quando resolvi fazer o concurso público para ingresso na carreira de promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma das fases do concurso era exatamente você ter que discorrer para a banca examinadora sobre um tema jurídico. E já era a fase final, a última etapa, e lá tinham 20 pontos que eu teria que sortear para poder explanar para a banca examinadora. Adivinhem qual foi o ponto que eu sorteei, isso há quase 30 anos? Da proteção jurídica do meio ambiente. E que me levou à aprovação final nesse concurso e fui designada para a comarca de Macaé. E quando cheguei em Macaé, a primeira investigação, o primeiro inquérito civil que estava sobre a minha mesa para poder dar continuidade e sempre aquela questão, né, de buscar quem é o responsável, buscar medidas concretas, foi a questão do saneamento básico naquela área, que resultou numa ação civil pública ambiental, e isso lá nos idos de 1992, muita gente aqui ainda nem era nascido. Bem, a seguir, vim para o Rio de Janeiro como titular de uma promotoria de meio ambiente aqui da capital, e aí foi um mergulho não no mar como eu queria, mas um mergulho em vários e vários processos, em várias e várias investigações envolvendo degradação ambiental. O Ministério Público ele tem uma missão constitucional, que tem várias atribuições, uma delas é a defesa do meio ambiente. Então, diariamente nos deparamos com todo tipo de degradação ambiental, seja ocupação do solo, poluição sonora, atmosférica, falta de saneamento básico e daí por diante. E um desses casos em que ficou sob a minha responsabilidade foi a questão da inconclusão do programa de despoluição da Baía de Guanabara. Então, essa minha trajetória institucional, essa minha vocação para a questão ambiental, ela me acompanha desde quando eu entrei. E aí, vai entender esse bendito programa, vamos apurar as responsabilidades, há necessidade de concluir todo esse projeto concebido em 1900 e alguma coisa, enfim. E nada foi resolvido, como até hoje ainda não foi. E em 2007, a gente teve que ingressar com uma ação judicial, uma ação civil pública, para buscar dos responsáveis, ou seja, que conclua, né, que faça o trabalho de casa, ou seja, em defesa da Baía de Guanabara. E essa ação não é segredo para ninguém, a morosidade da justiça, né, o descompromisso frequente de governo que entra, de governo que sai, entra e sai, sai e entra, e resultado. E as coisas caminham muito lentamente. A nossa missão é cobrar. Mas, também, num dado momento, você tem uma certa frustração, porque as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Né? Todo aquele ritual do processo judicial, toda aquela linguagem, tudo aquilo, ou seja, a gente se depara. E é uma dificuldade. Daí,
eu sentindo essa necessidade de ir adiante, de tirar aquele caso do processo judicial, ou seja, e trazer para o audiovisual, para dar voz àquele que sofre diretamente com a poluição, né? Ir lá no local e experimentar, né, o dia a dia daquelas pessoas, ou seja, trazer a discussão, ter um outro olhar. Comentei com uma amiga que fazia cinema na época e falei desse meu desejo. Um belo dia, chegando em casa, o porteiro me dá lá um bilhetinho dizendo, olha, uma amiga sua deixou aí e vinha, Rosane, inscrição para o curso de cinema documentário na Fundação Getúlio Vargas, é um MBA. E aí me ocorreu aquele provérbio tibetano. Pensei em fazer, se passaram 20 anos. Não consegui, mais 20 anos. Por que não fiz, se passaram 60 anos. Peguei o bilhete, partiu FGV, e fiz a inscrição, e foi uma experiência maravilhosa, com outra linguagem, com outras pessoas, com outra proposta, e que vinha ao encontro exatamente do que eu queria. Ou seja, trazer aquelas questões que eu vivia e vivo, né, no dia a dia, no processo judicial, naquele âmbito formal, ou seja, trazer para essa discussão. E fui fazer o curso, e chegou o momento de se fazer o trabalho de conclusão, o TCC, trabalho de conclusão de curso. E agora? Quem é que eu vou eleger? Qual o caso que eu vou eleger? Claro, a minha querida e amada Baía de Guanabara. Um recorte dela. Então, vamos escolher quem? Quem são os personagens? Aí começou a fase, ou seja, como é um curta, de ter que procurar quem seriam esses personagens, esses pescadores. E me indicaram na praia de Mauá, que fica no fundo da Bahia. Tive muita sorte, mas muita sorte. Encontrei essa família de pescadores, esse senhor, que é um ex-pescador e um poeta, e seus 2 filhos, também pescadores, Adeimantos e Queops. Adeimantos, ele é o coordenador do projeto Mangue Vivo, que é a recuperação do mangue naquela área afetada pelo derramamento de óleo no ano de 2000. Nesse dia que nós chegamos para filmar, contratei câmera, equipe de som, tudo para fazer bonitinho o filme. Muito bem, chegamos lá, nos deparamos com essas pessoas que, de uma forma poética e consciente, falaram do seu dia a dia e nos mostraram esse dia a dia do pescador. E mais, para nossa grata surpresa, essas crianças visitando o projeto Mangue Vivo, e que foi um testemunho que ali eu pude presenciar a importância de se conhecer para se preservar. Isso que a gente tem dito hoje, que a gente ouviu hoje aqui, desde pela manhã, ou seja, na educação, da pessoa saber, dessa mobilização, mas você tem que se apaixonar. E essa paixão pela causa, lá, essas crianças, vendo o caranguejo, nunca tinham visto, pisando lá no manguezal, plantando a vegetação, ou seja, eu tenho certeza absoluta que saíram daquele local, daquele espaço, apaixonados pelo meio ambiente. E isso vai replicar, obviamente. E dentro dessa vibe de se propagar, né, e fazer essa inclusão e essa mobilização social, eu ainda resolvi colocar esse filme, né, esse pequeno documentário, ainda acessível aos deficientes auditivos e visuais. Então, isso é para poder todos nós darmos as mãos e, cada vez mais, não podemos desistir. Mesmo o processo judicial, muitas das vezes, sendo burocrático, chato,
mas é a missão do Ministério Público em cobrar desses governantes para que façam o dever de casa. Enquanto sociedade civil, enquanto membros, enquanto cidadãos, nós precisamos ter esperança pelo mundo melhor, por dias melhores. Então, eu convido a todos os senhores que não conhecem o Ministério Público que acessem a nossa página e nós podemos trabalhar juntos, porque essa é a nossa missão. Mas, para finalizar, que a plaquinha está ali, eu gostaria de deixar a mensagem do Quéops, que é o pescador. Por favor. Nós que somos pescadores, que dependemos disso daí, dependemos da pesca para sobreviver. Não custa nada. Chegou aqui no curral, encontrou várias garrafas, traz um saquinho, coloca dentro do saquinho, chegou ali na beira da praia, não custa nada, não pesa. Uma coisa insignificante para que a gente não vai pesar, não vai prejudicar em nada. A gente pode fazer isso daí, vai ser nada mais, nada menos que a sensação de um dever cumprido, de estar fazendo pouquinho, mas estar fazendo sua parte, estar melhorando, estar tentando melhorar a qualidade de vida, não só dele, mas talvez de gerações futuras, dos filhos deles. É isso, gente. Cada um tem que fazer a sua parte, agarra mesmo, abraça a bandeira, vamos despoluir, vamos acabar com esse monte de lixo na Baía de Guanabara, porque é árduo, mas tenho certeza que vai ser gratificante, tenho certeza que é por um futuro melhor, é por um mundo melhor. Obrigada, hein?